Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal e a aula de hoje é sobre progressões aritméticas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza e estou trazendo agora a segunda aula sobre progressões aritméticas e nesta aula nós vamos estar fazendo exercícios envolvendo todo o conteúdo teórico de progressão aritmética. Vamos lá para as questões? Bom, a primeira questão é essa aqui. Quantos termos a PA 5, 9, 13, 37 possui? Bom, para podermos chegar no que ele está pedindo, a gente precisa do último termo, do primeiro termo e da razão. O AN é o último termo, que é o 37, está bem claro aqui. O A1 é o primeiro, que é o 5. E a razão a gente pode obter, por exemplo, subtraindo 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4, então a razão é igual a 4. Então, está aqui os três elementos que a gente precisa para poder calcular o valor de n. Substituindo esses dados na nossa fórmula, a gente fica aqui, o AN é 37, é igual a A1, que é 5, mais n menos 1 vezes a razão, que é 4. O que é que eu vou fazer aqui agora? Fazer o chuveirinho, ó, a distribuição do 4 com n e com menos 1. Fazendo isso, eu tenho aqui, ó, 4 vezes n, 4n, e 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, o que é que eu posso fazer? O 5 menos o 4 aqui, ó. 5 menos 4 é igual a 1, então ficamos aqui com 37 é igual a 1 mais 4n. O 1 que está somando passa para o primeiro membro subtraindo, então ficamos com 37 menos 1 é igual a 4n, e 37 menos 1 é igual a 36. Passando aqui para o outro lado, dividindo o 4 que está multiplicando aqui, a gente fica com 36 dividido por 4 é igual a n, então n é igual a 9, que é a quantidade de termos da nossa progressão. Questão de número 2 aqui. Determine o primeiro termo de uma PA, sabendo que A6 é 17 e R é igual a menos 4. A6 é o sexto termo e R é a razão. A6 é 17, a razão é menos 4 e a quantidade é 6. Por que a quantidade aqui é 6? Porque a gente vai trabalhar com o último termo, tá certo? É a posição do último termo que vai definir a quantidade, o valor de n. Vamos começar a lançar as informações aqui na nossa fórmula. Primeiramente, vamos lançar aqui o 6. Vamos ficar com A6 é igual a 1 mais 6 menos 1R. Então, A6 é igual a 1 mais 5R. Lançando agora os valores de A6 e de R, ficamos aqui com 17 é igual a 1 mais 5 vezes R, R é menos 4. Aqui nós temos mais 5 vezes menos 4, sinais contrários dá negativo. Então, ficamos com 17 é igual a 1 menos 20. Esse menos 20 passa para o primeiro membro positivo. Então, fica 17 mais 20 é igual a 1. Então, A1 é igual a 37, que é o valor do primeiro termo dessa progressão. Questão de número 3. Qual o oitavo termo da PA? Menos 6, menos 2 e 2. Mais uma vez a fórmula. Quais os dados que a gente vai tomar nota aqui para utilizar? O primeiro termo, o A1, que é igual a menos 6. A razão que a gente pode obter subtraindo, por exemplo, menos 2, menos 6. Cuidado aqui, porque o próprio termo já tem o sinal de menos dele, mas tem o menos da fórmula, né? Então, ficam dois sinais negativos. Menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui é igual a menos 2 mais 6. Agora, sinais contrários subtrair dá o sinal do maior. Então, 6 menos 2 é 4, que fica positivo. Então, a razão da gente é 4. E a quantidade de termos, tomando como base aqui a posição do termo que a gente está procurando, que é o oitavo, então o n da gente vai ser 8. Substituindo essas informações, ó, a n é igual a 8, A1 é igual a 8 menos 1R. Primeiramente, eu estou lançando aqui apenas o valor de n, tá? Então, 8 menos 1 é igual a 7. Então, ficamos aqui com a 8 é igual a 1 mais 7R. Agora sim, lançando as informações do A1 e da razão aqui, ó, vamos ficar com a 8 igual a 1, que é menos 6, mais 7 multiplicado pela razão, que é 4. Prioridade aqui é a multiplicação. 7 vezes 4 é 28. Então, vamos ficar aqui com a 8 é igual a menos 6 mais 28. Sinais contrários a gente subtrai e dá o sinal do maior. 28 menos 6 é igual a 22. Então, o oitavo termo dessa progressão é igual a 22. Questão de número 4. Calcule o valor da razão de uma progressão aritmética sabendo que A1 é igual a 18 e A5 é igual a 6. Fórmula do termo geral mais uma vez. Os dados que a gente tem, o A1 que é o 18, o A5 que é 6 e a quantidade que é 5. Mas por que a gente sabe que é 5? Porque ele deu o A1 e deu o A5. Então, esse A5 ele fica como sendo o termo mais adiante na nossa progressão. Então, ele vai para o lugar do AN. Então, o n é igual a 5. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Ó. Substituindo aqui inicialmente o valor de n. Então, A5 é igual a 1 mais 5 menos 1R. 5 menos 1 é 4. Substituindo agora o valor de A5 e de A1. A5 é igual a 6. A1 é igual a 18. 5 menos 1, como eu havia dito, é igual a 4. Então, 4R. 6 é igual a 18 mais 4R. Passando esse 18 positivo para o primeiro membro negativo, ficamos com 6 menos 18 é igual a 4R. 6 menos 18 é igual a menos 12. Menos 12 é igual a 4R. O 4 passa dividindo menos 12. Menos 12 dividido
dividido por 4 é igual a menos 3, que é o valor da razão da nossa progressão. Questão de número 5. O sétimo termo de uma progressão aritmética é 75 e a razão é igual a 11. Calcule o primeiro termo. Bom, ele deu o sétimo termo, a razão e quer o primeiro. Então, o sétimo termo ele vai funcionar como o nosso AN, tranquilo? O A7, que é o nosso AN, é 75, a razão é igual a 11 e a quantidade é 7, né? Porque esse A7 aqui é o último termo, é a nossa referência. Lançando esses dados na relação, primeiramente o valor de N, então A7 é igual a 1 mais 7 menos 1R. Aí agora o A7 é quanto? 75. Então 75 é igual a 1 mais 7 menos 1 vezes a razão, que é 11. 7 menos 1 é igual a 6, então 75 é igual a 1 mais 6 vezes 11. 6 vezes 11 é 66, então 75 é igual a 1 mais 66, 66 que está somando passa para o outro membro subtraindo, então 75 menos 66 é o valor do A1, é igual a 9, então o A1, primeiro termo dessa progressão, é igual a 9. Vamos lá para a questão de número 6. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? 2, 9, 16 e reticências. A gente falou que a fórmula da soma das progressões aritméticas é para progressões finitas. Essa não é. Mas como eu também falei, se a gente define uma quantidade, a gente vai entender que a nossa progressão vai terminar no 30º termo aqui. Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer o quê? Calcular esse 30º termo, que a gente não tem. Olha a fórmula da soma. É o primeiro mais o último, multiplicado pela quantidade, dividido por 2. A quantidade eu sei que é 30 e o primeiro termo eu sei que é A1 igual a 2, mas eu não tenho o A30, eu não tenho o último termo. Então, primeiramente, a gente vai ter que calcular o nosso A30. Quais os dados que a gente tem? A quantidade, que é 30, o primeiro termo, que é 2. A30 pode ser escrito como quem? Como sendo A1 mais 29 vezes R. Então, o que é que eu faço aqui agora? Substituo o valor do A1 e a razão que a gente pode obter subtraindo qualquer número menos o anterior, né? Subtraindo 9 menos 2. 9 menos 2 é igual a 7. Então, agora eu tenho o A1 e tenho o R que eu posso substituir aqui para encontrar o A30. Substituindo, ó, A1 é igual a 2 e R é igual a 7, ficamos com o A30 igual a 2 mais 29 vezes 7. A multiplicação tem prioridade, 29 vezes 7 é igual a 203. Então, o A30 vai ser 2 mais 203, que é igual a 205. Agora, nós temos todos os termos que são necessários para a gente fazer a soma. Então, jogando os dados na fórmula da soma, o primeiro, que é o A1, que é 2, mais o A30, que é 205, multiplicado por N, que é a quantidade. Aqui a gente faz a soma primeiramente, né? 2 mais 205 dá 207. Aí ficamos com 207 vezes 30 sobre 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, isso aqui é a mesma coisa de 207 vezes 15, que é igual a 3.105. Ou seja, a soma dos 30 termos iniciais dessa progressão é 3.105. Questão de número 7. Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1000? Bom, primeiramente a gente tem que definir quem é essa sequência numérica, né? Qual é o primeiro número ímpar depois de 10? É o 11. E antes de 1000, quem é o primeiro número ímpar? É 999. Então, a nossa progressão pode ser escrita dessa forma: 11, 13, 15, 17 e os dois últimos aqui, 997 e 999. Então, aqui a gente já pode obter os dados para a gente jogar na nossa fórmula, né? Mas será que a gente tem todos para calcular? Bom, a gente tem o primeiro, que é o 11, a gente tem o último termo, que é 999, mas a gente não tem a quantidade. Eu não sei essa quantidade porque eu não sei qual a posição do 999. Então, como é que a gente pode fazer para encontrar? Usar a fórmula do termo geral, para a gente saber quem é essa quantidade. Nós vamos botar o AN igual a 999, o A1 igual a 11. E a razão que a gente sabe que é igual a 2. Por exemplo, se eu subtrair 13 do 11, vai dar 2. Então, vamos lá. O AN é 999, A1 é igual a 11 e a razão é igual a 2. Então, distribuindo aqui o 2, 2 vezes N dá 2N e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ó. Ficamos com 999 é igual a 11 mais 2N menos 2. Aqui o 11 pode subtrair do 2. 11 menos 2 é igual a 9. Então, ficamos com 999 é igual a 9 mais 2N. O 9 que está somando passa subtraindo. Então, 999 menos 9 é igual a 2N. 999 menos 9 é 990. O 2 que está multiplicando passa dividindo. E aí, 990 dividido por 2 é igual a 495. Então, temos aqui a quantidade que precisávamos para jogar na fórmula da soma. Então, vamos nessa. Ó. A soma dos 495
495 números, porque são 495 números ímpares, vai ser igual a A1 mais a N. A1 é 11 e a N é 999. E a quantidade é 495. 11 mais 999 é igual a 1010. Então, 1010 vezes 495 dividido por 2. 1010 a gente simplifica com 2. A metade de 1010 é 505. Aí fica 505 multiplicado por 495, que é igual a 249.975, que é a soma dos números ímpares entre 10 e 1000. Tranquilo, gente? Bom, e para vocês eu deixo esse desafio aí agora. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Vocês tentam fazer aí essa questão, deixam o resultado aí nos comentários. Bom, galera, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa teu like para ajudar na divulgação pela plataforma. E se não está inscrito, confere se está. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.